E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Eliezer aqui novamente. Vamos bater um papo aqui, falando um pouco de esoterismo, espiritualidade, enfim, e a questão acerca de seres trevosos que estão por trás dos bastidores aí, obsediando a humanidade. Para mim, e através da minha própria experiência pessoal, eu quero trazer aqui como uma questão provocativa para você. Para mim não existe seres trevosos como as pessoas imaginam. Porque para mim as pessoas confundem demais essa questão. Elas leem somente uma fonte, não tem aquela predisposição para ver fontes diferentes, estudos diferentes, pensar por si mesmo, as probabilidades, criar proposições, como eu criei mesmo aqui em um vídeo que eu tenho no meu canal, mostrando algumas argumentações do porquê os extraterrestres eles estão entre nós, mas eles não são malevolentes. Eu até sugiro que você veja que isso vai aí dirimir muitas das suas dúvidas, se você ainda tem dúvidas em relação a isso. Agora, na questão dos seres trevosos, né, muita gente diz sobre os reptilianos, os draconianos. Primeiro, que para mim existe uma confusão danada nessa questão dos reptilianos. O cérebro reptiliano ele é um termo técnico usado por pesquisadores para definir o nosso próprio cérebro. A gente sabe que o nosso cérebro, para fins de estudo, ele é dividido em 3 camadas. Primeiro, o cérebro do complexo R, que seria o cérebro reptiliano. Depois, o cérebro mamífero, que é o cérebro das emoções, dos sentimentos. E depois, o cérebro racional, que seria o cérebro da razão, propriamente dito. Então, o cérebro ele é dividido, né, nesses 3 recursos para fins didáticos, para fins de estudo. E as pessoas confundem esse cérebro reptiliano, atribuindo isso a seres trevosos, a seres que eles dizem reptiliano. Aqui você vai entender o porquê que os reptilianos, ou o cérebro do complexo R, ele nos dá a entender que isso sempre tem uma tendência mal. Mas na verdade ele não tem uma tendência mal. O cérebro do complexo R é um cérebro puramente instintivo, ou seja, ele não pensa, ele reage, ele corresponde ao meio. Sendo assim, por não pensar, por não raciocinar, ele só pensa automaticamente na sobrevivência, ou seja, é uma questão de que tudo lá fora apresenta ameaça e eu preciso me defender da melhor forma. Então esse cérebro do complexo R, por ser um cérebro instintivo, cérebro reptiliano, porque tem a conotação direta com os nossos antecessores, né, répteis, ou seja, é um cérebro primário. Por esse cérebro ser o cérebro da sobrevivência, ele tem uma conotação mais egoísta, mais egocêntrica, mais em pensar na própria sobrevivência. E isso dá-nos a entender que é uma coisa má. Não é uma coisa má, é um cérebro de sobrevivência. E as pessoas atribuem esse cérebro do complexo R, ou cérebro reptiliano, a seres trevosos que estão aí atazanando a vida da nossa própria espécie. Mas vamos pensar, não precisa de outra espécie para produzir maldade, porque a nossa própria espécie se encarrega de produzir maldade. E eu vou demonstrar para vocês, através da própria lente espiritualista, né, no Livro dos Espíritos, e a maior parte dos conceitos do espiritismo, né, dos movimentos espíritas, eles vão falar, quando eles vão falar de seres trevosos, eles não vão falar de seres demoníacos, seres que estão à parte da nossa raça, que vieram de outros sistemas ou de outras dimensões. Eles vão falar dos desencarnados. Ou seja, a maior parte dos nossos obsediadores são seres humanos igual a gente, que tem a diferença única que agora eles não têm mais corpos. Entende? E dá pra gente perceber essa ideia que quem produz o próprio mal é a nossa própria espécie, analisando nessa própria realidade. Veja para você ver o palco atual do mundo, como sempre foi. A gente vive em guerra, a gente vive em impasses, guerra ideológica, veja aí guerra na Ucrânia, guerra no Oriente Médio, aqui no Brasil essa divisão política, né, em que parece que existe a esquerda e a direita e uma guerra interminável entre esses dois, e um sabotando o outro, um querendo ver o mal do outro. Então por que precisar de outros seres para produzir maldade ou para nos atacar, se a gente mesmo faz isso, se a gente é pioneiro em fazer isso, entende? Então as pessoas acham que a pessoa ela é uma pessoa
ardilosa, maldosa. Essa vida toda aqui nessa realidade, as pessoas acham que quando elas morrer, elas se iluminarão. Chegará alguém com uma varinha mágica, bate na cabeça dela e pronto. Ela se torna um anjo. Era demônio aqui na Terra e virou anjo. Só que isso não acontece. Nas obras espíritas, né, a gente sabe que isso não acontece. As pessoas elas vão para os umbrais da vida aí, com certeza, se é uma pessoa perversa. Perversa no sentido que de atuar o tempo todo somente com esse cérebro do complexo R. Viver a vida toda, ao longo da sua vida, somente no modo sobrevivência. Então essas pessoas, quando elas morrem, ou elas perdem esse corpo, elas vão cair nos umbral da vida, conforme as suas vibrações, e ali elas vão se ajuntar em certos nichos que têm a vibração semelhante. E ali ela vai aprender todas as técnicas, as artimanhas de vir, né, obsediar os seres humanos que estão encarnados. Mais uma ressalva, não é qualquer um, os seres humanos que vibram basicamente no mesmo patamar, porque a nossa vibração dá abertura. Se a gente tem uma vibração pesada, como a gente vai dar abertura para guias espirituais ou seres benevolentes? Se a gente tem uma vibração pesada, a gente vai dar abertura, né, para esses espíritos assediadores, obsessores que acoplam no campo áurico nosso, porque justamente a gente dá abertura, ou seja, temos as mesmas vibrações. Isso é muito confundido. Ou seja, se o ser humano aqui ele produz maldade para o próprio ser humano, se ele morre, perde o corpo, ele continua sendo o mesmo ser, né, estúpido de sempre, porque vocês acham que do lado de lá eles vão se tornar seres angelicais? Claro que não, eles vão juntar em certos nichos e vão continuar produzindo maldade, tanto lá quanto aqui. E aí é que mora a confusão. A gente, ou as pessoas são obsediadas por seres humanos sem corpos e confundem isso como se fosse legiões de demônios, legiões demoníacas, ou seres extraterrestres, ou seres reptilianos, mas na verdade nunca foi. Na verdade, o ser humano, ele mesmo produz o próprio mal. Ou seja, todas as consequências danosas que nós sentimos, que nós sofremos, são coisas que nós mesmos causamos. Seja nessa realidade ou seja na realidade astral. E a coisa não muda muito. E você deveria, sei lá, pensar um pouco nessa relação, né? E eu acredito que quando as pessoas entendem que é o ser humano que constrói o tempo todo o mal que ele mesmo sofre, quando você põe isso na cabeça, a gente, sei lá, cria mais responsabilidade, não só nessa dimensão da realidade, nessa realidade física, como na realidade astral. Porque imagina se todos nós agora sabemos que todo o mal que nós sofremos, esse mal é gerado por nós mesmos, acabou essa atribuição de culpa a seres reptilianos, a seres demoníacos, a potestades do mal que não gostam do ser humano. Porque quando todo mundo pensa, poxa, se eu estou sofrendo, é porque a nossa própria espécie cria esse sofrimento, está na hora da gente acabar com esse sofrimento, né? Construindo um mundo melhor. Entende? Então quando você percebe também que os seus obsediadores não são seres reptilianos que estão te manipulando, mas sim seres humanos desencarnados, né? E que só estão te obsediando porque você está dando margem para eles te obsediar. Quando a gente pensa dessa forma, a gente começa a fazer as verdadeiras mudanças. A gente começa a ressignificar os nossos sentidos. Chega da gente, né, nos apartar como se a nossa espécie fosse uma espécie somente boa, que faz coisas boas, mas que é atrapalhada por outros seres, né? Que a gente começa a tomar outros tipos de atitude. Bom, se a nossa espécie que produz a cagada, então tá na hora da gente parar de produzir cagada, senão a gente vai ficar num loop infinito, né, de sofrimento. Buda já dizia, todo sofrimento é oriundo da ignorância. Ignorância no sentido o quê? De ignorar, de não perceber as coisas. Então, todo o nosso sofrimento, todo o mal, nada mais é do que construção da nossa própria espécie. Eu estou dizendo aqui não como indivíduo, mas como espécie. Porque nós temos aí esse caráter personal de individualidade, mas nós temos também esse caráter coletivo, onde que se a cagada coletiva é geral, tanto as pessoas bom intencionadas, como as más intencionadas, todas elas pagam o preço. Não interessa, entende? E quando as coisas também vai de mal a pior no mundo astral, onde a realidade astral que acolhe a nossa espécie, quando a coisa está ruim lá, a gente também sofre as consequências aqui.
Mas o que tange é que não tem essa ideia de seres draconianos, seres extraterrestres, seres demoníacos que estão aqui nessa dimensão justamente para infernizar a vida do homem. Que todo esse inferno que nós criamos é puramente criação de nós mesmos. Seja esta criação na forma encarnada, que a gente vê muito, né? Essa guerra ideológica, como eu disse, quanto da forma desencarnada. Eu gostaria que você ficasse atento para isso, pensasse um pouco nessa questão, entende? Para desmistificar um pouco essas ideias aí, colocar as coisas no seu devido lugar, né? Não confundir essas coisas, né? Não confundir essa questão do cérebro reptiliano como se fossem seres, né, à parte, outras espécies de seres. E, né, perceber que o cérebro reptiliano não é atribuído a esses seres, mas é atribuído ao nosso próprio cérebro de sobrevivência, que infelizmente é o cérebro que predomina praticamente 90% ou mais da população mundial. As pessoas operam no nível de sobrevivência, que seria o nível baixo de consciência. Então é pura reação mesmo, reação instintiva. E só reação, 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 reação. Egoísmo exacerbado, egoísmo extremo, medo de morrer, medo de tudo, isso gera todas essas desordens, todos esses caos, essas mazelas que a gente convive, entendeu? Então, primeiro é necessário também a gente elevar o nosso nível de consciência, sair desse cérebro reptiliano, né? Que nós somos os seres reptilianos, porque operamos mais com o cérebro instintivo do que com o cérebro racional, cérebro mamífero, entende? Elevar o nosso nível de consciência, perceber as cagadas que nós fazemos e trabalhar para, sei lá, abrandar essas cagadas até chegar num ponto que a gente realmente viva em paz, né? Parar de ficar transferindo essas ideias de que todo o mal que acontece na sociedade não é problema meu, não é problema da nossa espécie, mas é problema dos reptilianos, é problema de Satanás, é problema, enfim, é problema de todo mundo, menos nosso. Entende? Desmistificar, desconstruir e saber de uma vez por todas que todo o mal que o homem gera é ele que vai sofrer as consequências. E todo o mal que existe no mundo não é produzido por outros seres, senão pela nossa própria espécie. Frisando, seja na realidade encarnada ou na realidade desencarnada, porque os seres humanos, quando eles perdem os seus corpos, eles continuam sendo a mesma pessoa. Se é uma pessoa gananciosa, ardilosa, ambiciosa por poder, ela continua sendo essa mesma pessoa. Com a única ressalva, ela só está sem corpo, então ela vai procurar o nicho dela e ela vai tentar, de todas as suas maneiras, controlar as coisas aqui, porque ela ainda continua operando no cérebro do complexo R, seja com corpo ou sem corpo. Enfim, pessoal, era mais para vocês pensarem em relação a isso, eu não sei o que vocês acham disso, mas enfim, essa é a ideia. Grande abraço, felicidades, espero que esse vídeo possa de alguma forma ser útil para você. Se inscreva em nosso canal, deixa o seu joinha que é muito importante, compartilha esse canal com os seus amigos aí que ressoam com essa vibe, com esse assunto. Deixa o seu comentário aí, acrescente aí no seu comentário se você tem alguma coisa a dizer, se você também não concorda, deixa eu saber. Grande abraço, felicidades e até o próximo vídeo.